Olá. Dezenove. Isabela. Débora. Daniela. Ana Clara. Maria Eduarda Vale. Cheguei, professora. Oi, Daniela, tudo bem? Bem, a senhora? Bem também. Tiquinho de frio, mas bem. As quantidades de casos de coronavírus estão aumentando cada vez mais na cidade, vocês estão vendo? O trem tá feio. E aí tem um agravante aqui, eu acho, um pouco na situação, que o povo não tá seguindo muito a risca, não, né? Meio perigoso. E parece que Goiás está passando para segundo estado com maior aumento, né, mais rápido de casos, não em números, mas em rapidez aumentando. Então, a cada uma pessoa proliferam para 3 pessoas, vai passando mais ou menos em média. E os outros lugares, a cada pessoa contaminada passa para 1 ou 1,5. Né? Então, é mais tenso ainda. E em comparação à quantidade de população que tem do Brasil, Centro-Oeste é o que tem menor população do Brasil. Né? Os 3 estados aí contabilizam menor até mesmo que a região norte do país tem mais gente do que aqui. Então é muito tenso você pensar isso. Eu fiquei bem, sim, dá muito medo. Eu fico isolada dentro de casa aqui, a gente não sai para lugar nenhum, a não ser para o mercado. Volta para casa, lava tudo, toma banho, morre de medo. Então, olha só, eu estava dando uma olhada lá quem fez tarefa e tal, algumas pessoas fizeram tarefa, outras não, do formulário, né? Não olhei todo mundo agora recente, mas eu vou fazer uma lista, organizar uma lista e vou colocar só as tarefas do formulário, tá? Então, primeiro bimestre, você vai observar, você vai ter seu nome lá e vai ter, se você fez, vai estar com um xizinho marcado as tarefas do formulário. São 2 formulários, se não me engano, na turma de vocês, primeiro bimestre, e mais outros 2 nesse segundo bimestre. Não tenho certeza. Se for mais, vai estar lá certinho, tá? E aí, quem não fez vai estar espaço em branco. Pode falar, Daniela. Eu acharia mais fácil se os professores todos criassem uma pasta única, que aí todos os professores colocavam os formulários lá, porque aí, tipo assim, você só entrava lá, não precisava você ficar procurando, entendeu? Sempre. Entendo. Em cada matéria. Não sei, tipo, como que a gente pode tentar fazer isso. Porque cada professor está tentando fazer individualmente. Eu estou tentando colocar, em vez de vocês terem que buscar os dias, eu vou colocar o link, que vocês clicam no link e já sai no formulário. Para tentar agilizar mais, entendeu? Que aí fica mais fácil. Só que aí vai ficar em geografia. Você vai ter que entrar atividades, geografia e ver se está tudo ok. Fica mais fácil? Fica. Espero que sim. Que aí é porque... não sei. Tipo, eu posso até fazer a sugestão para Carol, mas de colocar em alguma pasta específica. Eu acho que a questão de fazer pasta talvez seja em sobrecarregar o site. Não sei se acontece isso. Eles tentaram fazer pasta e não deu muito certo. Por isso que ficou da forma que ficou, em atividades e não em pastas separadas, cada professor com uma pasta, né? Mas dá para poder organizar aí. Seria uma boa se conseguisse juntar tudo, né? Para vocês, ficaria mais fácil. Então, eu acho que eu já coloquei presença para todo mundo que está aí. Só a Laís, acabei de pôr. Beleza. Então, gente, Ulisses, sua câmera não está funcionando, não? Se funcionou a câmera ou o áudio, é complicado. Não, o áudio tá funcionando sim. O áudio tá. Mas no caso, ou a câmera ou é o áudio, né? Não tem os dois ao mesmo tempo, normalmente. Então tá, beleza.
Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode parar e interromper, ou quiser aprofundar mais no conteúdo, sei lá, fazer alguma pergunta, e é só falar, tá? Agatha, querida, você sumida. Saudade de você, pessoinha também, que desaparece para sempre, nunca vem aqui ver a gente. Olá. Então, gente, nós vamos falar hoje na página 402. Nós vamos continuar aí sobre o islamismo e sua expansão, tá? Então, na verdade, era para fazer a correção da 400 e 401, que eu tinha anotado aqui. 400 e 401. Vamos fazer a correção, depois a gente passa para o islamismo, tá certo? Ok, qualquer coisa na próxima aula eu coloco só correção, eu posto a correção lá para vocês e explico sobre o islamismo, porque a gente ainda tem que fazer revisão para o simulado. Vocês estão sabendo como que vai ser o simulado? A Carol já passou hoje na sala de vocês, né? Então, por favor, façam o simulado, todo mundo presente, bonitinho, certinho, porque não vão ter outra chance de fazer. E esses vão ficar com 0 quem não fizer, né? Número 1. Cite um exemplo de contrastes verificado no Oriente Médio. Isso está na página 400 do livro de vocês, módulo 2, capítulo 5, tá, gente? Então, já foram feitas até a 391 e a gente agora vai para a página 400 fazer essa correção. Citar exemplos de contrastes verificados no Oriente Médio. E aí, o que vocês têm? Alguém quer responder, não? Não? Ninguém? Vocês fizeram tarefa, gente? Sei. Elaíse, você parece estar dentro de um carro. Você tem... eu tô dentro do carro mesmo, professor. Que doideira. Tô dentro do carro mesmo. Então, fala pra gente aí sua resposta, com certeza, por favor. Da página 400, número 1. Ai, misericórdia. Melhor não, professora. Por que não? Vocês estão tanto Não medo sei, assim. não, deixa outra. Deixa Mas, outra. gente, Eu fiz. gente, contrastes que tem no Oriente Médio. O que tem de contrastes? Você tem contrastes socioeconômicos, étnicos, religiosos, abundância de petróleo e escassez de água, economias dependentes de exportações de petróleo e outras industrializadas. Então, são contrastes, são coisas que demonstram totalmente diferente, entende? Muita gente, muito petróleo, muita abundância de petróleo, e mesmo assim tem gente morrendo de sede. É um contraste, certo? Vocês sabem o que é contraste? É o contrário uma coisa da outra, sendo assim, o preto e o branco, né? Então, vocês vão colocar aí, ó, contrastes socioeconômicos, étnicos, religiosos. Tava certo. Tava certo. Pois é, ué. Vergonha por quê? Abundância de petróleo e escassez de água. Economias dependentes de exportação de petróleo. E outras economias industrializadas. Então, você tem umas economias que precisam simplesmente de matéria-prima, né? Exportação, dependem da exportação de matéria-prima, que é no caso o petróleo, e já outras economias, elas são, tipo, industrializadas. Então, são contrastes aí. Todo mundo conseguiu pegar todos? Quer que repete algum? Pegou tudo, faz assim, ó, joinha. Beleza. Ótimo. Samuel, tá conseguindo pegar aí o conteúdo? Ok. Então, número 2. A região histórica da Palestina é de grande importância nos estudos do Oriente Médio. Nos estudos do Oriente Médio. E seu território permanece sob disputa entre judeus e palestinos.
Atualmente, a maior parte dessa região integra qual estado? Cite uma das características da população desse estado. E aí, atualmente ela integra qual estado? Maior parte. Israel? Israel, exatamente. A maioria da população é judaica. Então, vocês vão colocar aí Israel, estado de Israel, e a maior parte da população é judaica. É a principal característica que tem aí. Lembrando que a Palestina não tem apenas árabes, muçulmanos, existem pessoas de diversas religiões ali também, tá, gente? Mas a maioria acaba sendo árabe, tá? Vamos lá. 3. Analise as proposições sobre Israel e Palestina. Então, é para vocês pegarem e analisar aí e assinalar a alternativa correta. Então, a correta fica qual alternativa? A, B, C, D ou E? E aí, gente? Letra B. Letra B de bola. Então, somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. Então, sobre a letra... o primeiro confronto armado entre Israel e Palestina aconteceu em 1967, o que se convencionou chamar de Guerra dos 7 Dias. Isso daí tá errado, tá? Essa daí, você tem não a Guerra dos 7 Dias, você tem a Guerra dos 6 Dias, certo? Então, essa daí fica errada e você tem as outras que estão corretas aí. Quer que lê cada uma ou a gente pode prosseguir? Pode continuar? Então, beleza. Passamos, então, para 401. 4. Leia o texto e observe a tabela para responder as questões propostas. Alguém pode ler para a gente, por favor? Eu posso. Ótimo. Então, lê para a gente, Débora, por favor. Em fins da guerra, em 1945, a vasta maioria dos judeus da Europa ocupada pelos alemães estava morta. E só continuavam vivos umas poucas centenas de milhares, principalmente os chamados campos de refugiados. Os que haviam chegado na Europa Ocidental voltaram para casa e se reintegraram sem maiores dificuldades. Os que eram originários da Europa Central e Oriental, de países que sofriam sublevações internas, invasão e ocupação estrangeira, enfrentaram maiores problemas. Com grande frequência, quando tentavam voltar, eram recebidos com hostilidade e violência por seus antigos vizinhos. Muitos, por conseguinte, em vez de terem que suportar um novo ciclo de repressão e perseguição às mãos de relutantes compatriotas, preferiam correr os riscos da viagem para a Terra Prometida. Isso aí. O que é a Terra Prometida mencionada no texto? E aí, gente, o que é a Terra Prometida mencionada no texto? E Lázaro sem vergonha que aparece só agora. Tem que chegar na hora certa. A aula já começou, já tem um tempão. Tem 16 minutos Eu para não vi, começar a aula. professora. Que, Lázaro? Eu não vi que tinha começado. Né? Coloca despertador. Então, vamos lá. Então, o que é a Terra Prometida, gente, mencionada no texto? Lázaro, nós estamos na página 401, tá? Módulo 2, capítulo 5. Abre seu livro aí e estamos corrigindo. Terminando de corrigir, na verdade. E te falar, não pode desligar a câmera em hipótese nenhuma. Só se uma bomba cair dentro do seu computador e ele explodir, aí você cai a ligação. Mas tirando isso, você deixa ela ligada, tá? Deixa a sua câmera ligada o tempo todo. A pessoa acha que ele saiu e foi ao banheiro. Ou fazer qualquer outra coisa. Então, nós temos aí, ó. Qual é a Terra Prometida, gente? Do texto que eles estão falando?
Os judeus foram para a terra prometida. Qual é essa terra prometida? Ninguém sabe. Vocês estão com medo de responder, é? Mas, gente, é a Palestina, gente. A gente estudou sobre isso. A Palestina é a terra prometida. Então, segundo as tradições hebraicas, no caso que vem de Moisés, né? Ele falava que depois, quando ele voltasse, levaria esses povos para a terra prometida, que era voltar para a terra onde eles surgiram, né? Que é nessa região ali da Palestina, tá certo? Que aí formaram-se aí Israel, na verdade, ok? Então, passamos para a letra B. Fica claro? Vocês têm alguma dúvida a respeito disso, gente? Não? Então tá bom. Escreva um breve resumo. Professora, Pode falar, Ana Clara. se tivesse colocado que é Israel aqui nessa, estaria errado? Não é que está errado, porque eles criaram Israel para poder os judeus irem para lá, porque não existia. Mas a terra prometida não era Israel, era a Palestina, a região da Palestina. Deu para entender? Entendi. Entendeu? Uhum. Então, escreva um breve resumo, indicando de que maneira se deu o relacionamento de Israel com os países árabes da região e entre judeus e palestinos após o plano de partilha da ONU de 1947 e a declaração de independência de Israel no ano seguinte. E aí, como que foi? Pois então, gente, eu vou ler a resposta do livro, que vocês estão muito acanhados, pessoas assim, quietinhas hoje. Então tá assim, ó. A divisão estabelecida pelo plano de partilha da ONU, em 1947, dividiu a região da Palestina igualmente entre árabes e judeus. Contudo, os árabes eram consideravelmente mais numerosos e milhares deles foram expulsos de suas terras. Nesse plano, a cidade de Jerusalém também foi dividida e reivindicada como capital por ambas as partes envolvidas. Essa divisão provocou a reação dos Estados Árabes, que motivaram os conflitos militares nas décadas seguintes. Em 1948, a Declaração de Independência de Israel motivou a Primeira Guerra Árabe-Israelense, entre os anos de 1948 e 1949, em que a Arábia Saudita, Egito, Jordânia, Líbano e Síria declararam guerra a Israel, que saiu vitorioso do conflito e ampliou a posse de terras, restringindo o território palestino à Cisjordânia e à faixa de Gaza. Olha só, o tanto de país que entrou em conflito, né, com um país só, e esse um país só, no caso Israel, ganha. É muita doideira. Então, gente, onde nós vamos achar essa resposta para poder ficar completa e não ficar falhando aí nada do tipo? Vocês vão ter que fazer meio que um resumo para poder colocar aí a respeito dessas... Então, a questão da Palestina no Oriente Médio, ela está na 396. Vocês querem que vá ditando de um por um, devagarzinho? Ou não precisa? Não? Sim. A Débora Precisa. precisa? Tá. Olha só, vai lá na página 396. Se todo mundo abrir na página 396, a gente vai pegando partes importantes para colocar. Ó. Nossa Senhora, tá meio confuso uma coisa com a outra. E de cá no texto parece que ficou melhor colocado, dá para entender melhor, não dá? Pelo que eu li. Então ele fica assim, ó.
A divisão estabelecida pela partilha da ONU em 1947. Dividiu a região da Palestina igualmente entre árabes e judeus. Isso daí está na página 396, o último parágrafo. Então, teria que pegar assim, ó, o plano de partilha da Palestina da ONU, 1947, que está no penúltimo parágrafo. Conseguiu achar aí, Débora? Débora? Sim? Beleza. Então, o plano de partilha da Palestina, Sim. da ONU, em 1947. Aí você pula para o segundo parágrafo todo, que aí fala, a divisão estabelecida por esse plano, em vez de você colocar por esse plano de novo, você coloca assim, ó. Este plano dividiu a região da Palestina de forma igual entre árabes e judeus. No entanto, a população árabe era considerada maior, o que provocou a expulsão de milhares de famílias palestinas de suas terras. Aí a ocasião também estabeleceu a divisão da cidade de Jerusalém, reivindicada como capital por ambas as partes envolvidas. Aí depois você continua na outra página. A reação dos Estados Árabes resultou em conflitos militares que ocorreriam nas décadas seguintes. Então você tem aí, ó, a Primeira Guerra, que é a árabe-israelense, vocês podem colocar a data, coloca a Guerra dos 6 Dias e assim por diante, né? Depois vocês vão colocar aí, por fim, vocês podem colocar aí que a declaração de independência de Israel motivou a Primeira Guerra e tal, beleza. Arábia Saudita, Egito, Jordânia, Líbia e Síria declararam guerra a Israel. Israel saiu vitorioso, ampliou suas terras e diminuiu os territórios que eram desses outros países, deixando ainda a parte aí, o território apenas de Cisjordânia e a faixa de Gaza como sendo dessas pessoas, no caso, muçulmanas e tal. Deu para poder entender agora como colocar essa resposta? Ela é um resumo de todo esse conteúdo, para a gente colocar como a gente conseguiu entender isso, né? Então, resumindo tudo, você tem essa parte aí, tá? Se ficou meio confuso ainda, eu tento explicar com as minhas palavras, em vez de explicar colocando onde deve achar no texto. Mas com as minhas palavras ficou bem claro, não ficou? Tinha ficado quando eu expliquei, pelo menos? Eu acredito que sim. Então, no texto, às vezes a gente, na hora de escrever, que dá dificuldade, né? Então, procura essas partes específicas ali e o finalzinho só coloca os nomes dos países principais e quem ganhou foi Israel e deixou só duas partezinhas pequenininhas aí, que é, no caso, a faixa de Gaza e Cisjordânia, tá bom? E eles controlam a água desses países, é aquela coisa toda, e continua brigando, né? Então, a gente passa para a página 402 e nós vamos iniciar aí sobre o islamismo e a expansão do islamismo. Lázaro, eu vou colocar aqui que você está com falta, tá? Porque mesmo você estando presente, entre aspas, eu não estou vendo o seu rosto, então não sei se você está aqui ou não. Certo? E sua câmera, até onde eu sei, ela está funcionando. Se você desligar a sua câmera mais uma vez... Aí, desligou. Vai ficar com falta. Não. Tá dando trela aí, dando problema, Lázaro? Não, é porque minha mãe tava trocando de roupa aí, eu desativei a câmera. Não vou responder isso, não. Vamos lá, gente. Ela troca de roupa na sua frente?
professora, ela troca de roupa atrás de mim. Mas você tá com a câmera ligada, então você vê tudo, rapaz. Vamos lá. Então, o islamismo e sua expansão. É perigoso. Esses dias para trás, você acredita que teve um negócio que era em rede nacional, o povo estava fazendo audiência, coisa do tipo, passou uma mulher só de sutiã, assim, ó. É muito tenso, velho. Tem que tomar cuidado com essas coisas. Você tá em casa e ao mesmo tempo você não tá, você tá em rede nacional, né? Então, 402. O islamismo e sua expansão. Ele está mostrando aqui sobre alguns pontos principais do que é o islamismo, o que é essa religião, né? Então, é uma das religiões mais recentes. Aqui fala o islamismo é a religião mais recente entre as grandes religiões, tá? Do mundo. Ela baseia em 5 pilares centrais. Então, a oração diária, a peregrinação anual à cidade sagrada, no caso Meca, tá? O jejum realizado no mês Ramadan, que é um mês específico, eles fazem, se não me engano, são 40 ou 45 dias de jejum consecutivos, tá? A doação do dízimo e a submissão a Alá. São esses 5 pontos principais que formam aí essa religião específica. Logicamente que existem várias outras coisas importantes que são colocadas aí, tá bom? Então você tem a submissão a Alá, que na verdade é submissão a Deus, e submissão também ao profeta Maomé, tá? As 3 cidades sagradas do islamismo é Meca, Medina e Jerusalém, são localizadas no Oriente Médio, e a região se originou no século de... Essa região, né? A religião, ela se originou no século 7, tá certo? Então, os princípios igualitários do islamismo, que todos são iguais perante Deus, e a crença na vida após a morte, ela representa as bandeiras fortes de igualdade, de gradualmente levar à conversão a um grande número de povos. Então, você tem uma visão aí de uma vida após a morte, várias pessoas passaram a acreditar nessa religião por conta disso, tá? É uma expansão muito rápida que aconteceu ali na região. E você tem várias pessoas que passaram a fazer parte, várias pessoas que eram tanto árabes, turcos, otomanos, do Islã e assim por diante, tá? Às vezes a gente tem um certo preconceito que é um pouco diferente com... Por que vocês estão rindo tanto, gente? Parece que vocês estão fazendo alguma coisa aí que eu não tô vendo. Olha só. Você tem uma questão. É uma religião que acredita em um só Deus, certo? E é uma religião que, às vezes, por conta de uma minoria, que é o que acontece, né? Ela foi dividida após Maomé. Maomé, ele casou com várias mulheres de grupos diferentes, eram como se fosse... É como se fossem tribos, mas são regiões, né, grupos diferentes em que brigavam muito entre si. E ele casou com uma mulher de cada um para poder unir, porque como ele casou com uma pessoa que era importante ali, eles tinham que parar de brigar. Então foi a forma dele de fazer com que esses grupos, esses povos parassem de brigar, de entrar em conflito, tá? Então ele teve várias esposas por conta disso, como uma forma de unir essa população ali nessa região, tá? Outra coisa importante aí também é que ele era analfabeto. Quem escrevia para ele era sua esposa. Então, ele queria deixar o seu legado de continuar a religião após quando ele falecesse e falava para ela, não, escreve, eu quero que você escreva para quem que eu quero deixar. E ela sempre falava, não, pode deixar para lá, não precisa, você não vai morrer agora e coisas assim. Nisso, por fim, ele acabou falecendo e não deixou. Ele falou que teria um sucessor após ele para poder continuar. E acabou que 2 pessoas entraram falando que eles seriam os sucessores. E aí virou a divisão entre sunitas e xiitas, tá? E aí um grupo, ele é pacifista, ele é mais tranquilo, ele é todo mundo paz, amor, de boa.
E o outro grupo é homem-bomba para tudo quanto é lado e tem que morrer todo mundo que não segue a religião deles, assim por diante. Tá certo? E aí, o grupo dos... No livro de vocês, ele vai falar sobre os xiitas e sunitas, tá? E aí, na página 403, ele fala aí que os xiitas, eles se identificam com um grupo minoritário. E esse grupo dos xiitas são os que têm essa forma mais revolucionária de matar os outros e coisas do tipo. Quem não aceitar a religião deles. Já os sunitas, eles são mais tranquilos, são o que é em torno de 90% aí da população, na verdade, são paz e amor, né? E só 10% da população que segue a religião aí, que faz o escarcéu, que às vezes todo mundo acredita que todo mundo quem é muçulmano, quem segue Maomé, vai sair matando os outros, homem-bomba e coisas do tipo, e não é uma verdade, certo? Eu já comentei com vocês, inclusive aqui em Anápolis, que Anápolis tem como característica, né? Você tem a fundação, a formação de Anápolis por conta desses povos também. E isso não é algo ruim, né? Isso é questão de simplesmente fazer parte. Questão do comércio, né, da nossa cidade, de tudo começou por conta desses povos, né? Então, continuando aí. Deixa eu ver. Eu vou fazer uma segunda chamada agora. Eu acho... Não, daqui a pouco. Tá quase acabando, mas ainda dá tempo. Então, nós temos aí as nações islâmicas hoje, elas se encontram aquém do desenvolvimento das principais potências, né, do Ocidente, e ela tem uma questão de... Vocês sabem daquela roupa, do porquê que as mulheres usam aquelas roupas? Eu sempre esqueço se é burca ou urca, eu acho que é burca que chama. Vocês sabem o motivo que elas usam aquela roupa? Alguém quer falar? Não? Do motivo? Que elas só devem se mostrar para o marido? Sim, mas por que elas começaram a serem obrigadas a usar aquelas roupas? Maomé que implantou isso. Parece que é uma... Você está dividindo, né, a mulher, colocando ela abaixo. E, na verdade, não é isso. Na verdade, as mulheres, elas eram assassinadas, elas eram estupradas, elas eram... Porque era mulher, podia pegar e matar a mulher e assim por diante. Elas não eram respeitadas. Então, Maomé coloca de uma forma das mulheres se cobrirem, né? E a mulher que ela é coberta, ela deve ser respeitada. Então, vai ter diferença, sim, se ela faz uma sobrancelha ou não faz a sobrancelha, se ela é solteira ou não é. Então, dá para poder, eles identificam isso, tá? E eles respeitam muito as mulheres que têm essa roupa, né? Se cobrem. E quando elas estão em casa, que é algo bem diferente da gente, a gente se arruma para poder se mostrar para o mundo. Em casa fica todo mundo esculhambado, né? E lá não, eles se arrumam para ficar em casa. Elas se arrumam para ficar em casa. Então, tem filmes que mostram isso um pouco. As mulheres todas, aquele negócio preto, aquela roupa preta esquisita, e na hora que elas estão só entre as mulheres, ou então estão dentro de casa, elas tiram e estão com a roupa muito linda, tipo, muito, muito mesmo. Tudo na moda, toda maquiada, todo o cabelo feito, arrumado, as unhas feitas, muito lindas mesmo, sabe? Então elas se arrumam para ficar em casa, se arrumam para os maridos, mas se arrumam para elas mesmas, né? Então é uma cultura bem diferente nesse sentido, né? Se a gente fosse pensar, hoje em dia a gente precisava fazer isso, né? Se arrumar mais em casa, senão fica todo mundo meio triste, velho, a gente fica meio decadente de ficar dessa forma. Mas é uma visão diferente, né, da sociedade, certo? É claro que você tem grupos entre essas pessoas que são dessa religião em que todo mundo deve continuar seguindo essas tradições, essas leis rigorosamente desde quando surgiu. Outras pessoas não tanto, são mais liberais. Existem grupos em que querem que o Estado seja da própria religião, né, e seja obrigatório todo mundo ser dessa religião específica. Já outros grupos que não, tipo, cada um tem sua religião e tal, beleza, paz e amor, tá tudo bem, sabe?
Então, assim, da mesma forma que existem contradições na própria Igreja Católica aqui no Brasil, com pessoas diferentes que brigam entre a própria igreja, sendo que Jesus Cristo virou e falou assim que é amor para todo lado e a gente deve dar a face, né? E a gente briga com um outro cristão que é super real contra o que Jesus passou, né? Então a gente precisa identificar as religiões e enxergar o outro da mesma forma que a gente vive também. E a gente enxerga e vê que os problemas que acontecem não acontecem só lá fora, acontecem aqui também, só que em proporções e graus diferentes, muitas vezes, né? Deixa eu ver o que mais que dá para poder colocar aqui. Falta 3 minutos só. Eu vou fazer uma segunda chamada e coloco falta quem não está aqui até o finalzinho, né? Eu acho justo isso. Então, Ágata tá aí, a Ana Clara, Daniela, a Débora. Cadê a Débora? Ah, tá aí também. Elaíse, continuamos no carro. O Gabriel não veio. João Vitor. A Daniela não tá, não. A Daniela foi embora? Então vamos pôr falta para ela no finalzinho. Olha que triste. A pessoa que sempre fica até o final. Isabela tá aqui. João Vitor não veio. O Lázaro resolveu ficar, então eu vou colocar a presença para você com a câmera ligada aqui, ó, no final, tá? Você tem uma falta de início, porque você não tem vindo. Então, isso, logicamente, não vai valer presença mesmo no diário, mas vai valer nota, contabilizar nota de participação e coisas do tipo, tá? E são 3 pontos, hein? É muita coisa. Então, Maria Eduarda, também não? Ah, tá ali a pessoinha. Não tinha colocado presença para você. Você tá desde o início, né? O Samuel, assustou. O Samuel desapareceu. Foi embora. Ele foi embora passear. Espero que não. Espero que esteja só em casa, gente. A Sofia não veio hoje. Ulisses. Ele veio aqui, gente? Eu coloquei presença errada. Não, ele veio, Ulisses né? veio, só que ele saiu. Pois é, então ele também vai ter falta no final. E o Matheus, como sempre, ele desaparece. Ele tá vindo em alguma outra aula ou é só a minha que ele não vem? Agora mesmo não tá vindo muito, não. Ah, é? Porque ele tem falta em quase tudo. tem 1 mês que ele não aparece, quase. Mas Ixi. é a vida, né? Vai fazer o quê? Então, Revolução Islâmica no Irã, gente, foi mal. Depois a gente vai passar um pouquinho detalhado, não detalhado, mas passar uma pincelada aí por cima. Tá acabando a aula, falta alguns segundos aí, tá? E nós temos, então, a situação da próxima semana, então, fica a partir da 403. E a tarefa de casa hoje, para vocês, vai ficar o resto desse capítulo aí todo que tem de tarefa. Então, é 408, 409, 410, 412, 413 e 414. Então, 408 até 414 para vocês fazerem a tarefa de casa, tá bom? Então, a partir da semana que vem, na quinta-feira, eu provavelmente vou fazer essa correção e na sexta a gente vai fazer uma revisão para o simulado, tá bom? Então, tá, beleza. E aí eu vou fazer aquele esqueminha lá para colocar quem fez as tarefas da plataforma e vai ter o primeiro e o segundo bimestre num lugar só que vocês olham lá e já sabem se você fez as tarefas ou não. Você não vai ter que abrir 2 arquivos, tá? Fica mais fácil para vocês, só mais complicado para eu fazer, mas tá beleza, a gente arruma. Né? Para facilitar um pouquinho a vida de vocês. Então, a revoar para vocês. Até semana que vem. Um abração. Tchau, professora. Tchau, com Deus. Tchau. 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 Até mais. Tchau. Tchau.